Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Queria tratar hoje uma palavra aqui no livro de Mateus, capítulo 15, de versículo 8, que diz a respeito aqui dos fariseus, dos anciãos, dos escribas religiosos, pessoas que se diziam agradar a Deus e muitas das vezes viviam no meio de tradições religiosas. E ali Jesus começa a disciplinar eles, a falar ali um pouco das verdades para ele. E o que mais me interessou aqui nessa passagem foi o versículo 8, que ele diz: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honrar com os lábios, exatamente, são aquelas pessoas que vão para a igreja, que cantam louvores, que louvam a Deus dentro da igreja. Mas quando sai da igreja, não tem raiz em si mesmo. Se mistura com o mundo, senta nas mesas dos escarnecedores e dos ímpios. Adotam todo tipo de malícia das pessoas, porque tem medo de perder amizades. Tem medo de perder amigos, que se dizem amigos. Pessoas que se misturam com o mundo, esse mundo sujo, esse mundo de pecado e de iniquidade. Jesus disse na sua palavra: e todo aquele que crê em meu nome padecerão perseguições e serão odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Jesus também vai tratar num versículo que diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Nós temos na vida o chamado de Deus e o ser escolhido de Deus. Chamado de Deus, quando alguém evangelizou um dia você, ou orou por você. Chamado de Deus, quando um dia você foi convidada ou foi feito a você um convite para você estar na presença de Deus. Chamado de Deus. Todos nós temos chamados. Todo ser humano, até o ímpio, tem chamado de Deus. Porém, a Bíblia fala: o ser escolhido não depende de Deus, depende de você. De você se arrepender dos seus pecados. De você querer uma vida reta com Deus. De você querer uma vida santa com Deus. O ser escolhido não depende de Deus, não. O ser escolhido depende de você. O que você quer no reino de Deus? Qual é o seu objetivo na presença de Deus? O meu objetivo é alcançar a salvação. É ter vida eterna com Jesus. Nada dessa terra. Então Jesus vai tratar aqui do joio e do trigo também. A parábola do joio e do trigo. E eu fui estudar o joio e eu pude ver que o joio ele é bem diferente do trigo, embora os dois são parecidos, bem parecidos. Significa dois tipos de cristão dentro da igreja. Dois tipos de cristão dentro da igreja. O joio e o trigo são bem parecidos, mas olha só a diferença desses dois. Olha só. O joio é muito rígido e não se curva nunca. O joio é apegado à terra. É difícil de tirar da terra, de arrancar ele. Mais difícil de ser colhido. Mais difícil de ser colhido. Ele é duro para ser arrancado da terra. Ele é apegado à terra. O joio prejudica o trigo e é tóxico para o consumo. Então você viu que o joio ele é difícil de ser arrancado da terra. Ele é apegado à terra. Ele não se curva facilmente. Ele é rígido. E agora nós vamos ver o trigo. O trigo,
ele é maleável, ou seja, ele é sensível. Ele é sensível, ele é fácil de arrancar da terra, ele é sensível. E se curvam com facilidade. O trigo se curva com facilidade, o joio não, o joio não se curva não. Sabe aquela pessoa orgulhosa? Não quero. Tem que ser do meu jeito. Não, não é assim não. Ou curtir um pouquinho mais a vida, né? Não, a igreja, não, isso é exagero. Esse negócio de todo domingo estar na igreja, né? De seguir todos os mandamentos de Deus. É assim que os fariseus pensavam. O trigo mais maduro, mais difícil de se colher. O trigo alimenta e dá vida. O trigo alimenta e dá vida. O trigo mais maduro, mais difícil de se colher. Olha só a diferença do trigo com o joio. Os dois são parecidíssimos. Porém, o trigo, ele tem as suas qualidades, ele agrega, ele dá fruto. O joio não. O joio, ele é muito rígido, muito apegado à terra, difícil de ser arrancado, difícil de colher, sabe? Então o que eu vejo no joio? As pessoas que são apegadas a este mundo, as pessoas que são apegadas a bens materiais, as pessoas que são apegadas a carros, a casa, a ouro, a prata, a beleza, a vaidade, a fama. Porém, elas estão dentro da igreja. E honra com os lábios a Deus lá dentro da igreja, porque se sente bem, está lá dentro, aos domingos, ou vai com o familiar, mas não houve arrependimento, não houve entrega, não houve entrega na vida dessas pessoas. Então elas são comparadas como um joio. E Deus há de fazer a separação entre o joio e o trigo naquele grande dia. Vai separar o joio do trigo. Depois você lê lá o joio, a parábola do joio, vou colocar aqui no vídeo, você lê lá, você medita lá. O que vai acontecer com o joio? Então, essa palavra aqui é basicamente para você se arrepender. Qual é a base de tudo? Arrependimento dos nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades. Quando Jesus vai tratar essa parábola do joio, está falando de pessoas que não se arrependeram, estão dentro da congregação, não se arrependeram, estão lá perdendo tempo. E são parecidos, vestem roupas iguais, sabe? Usam roupas parecidas com crente, terno, muitas das vezes, ou saia, né? Eles estão ali filtrados ali dentro. E aí Jesus quer dizer o que para você e para mim? Que nós temos que se arrepender. Como é que eu vejo que o cara e que a mulher, ela é escolhida, diz Deus? Ela não só foi chamada, mas ela é escolhida. Pelos frutos. Jesus vai tratar assim, ó, pela árvore conhecerem os seus frutos. Se os frutos forem bons, a árvore é boa. Porém, se os frutos forem maus, a árvore é má. Então, eu conheço uma pessoa quando ela é de Deus, pela sua reputação, pelo seu comportamento, pelo abrir da sua boca. Se ela fica na roda dos ímpios ou não, eu conheço uma pessoa quando ela é de Deus pela reputação, pelo comportamento. Quando houve entrega, quando houve conversão na vida daquela pessoa, a pessoa tem frutos bons. Ela sofre por causa do pecado. Qualquer hora que ela faz qualquer coisa errada, que a carne dela, a natureza do pecado, está dentro de nós, mesmo nós sendo homens e mulheres de Deus, a natureza do pecado está dentro de nós. Porém, quando nós pecamos e fazemos qualquer coisa errada, que diz respeito à palavra de Deus, esse homem e essa mulher de Deus, ela vai orar, pedir perdão, buscar o Senhor. Ela sofre, há duas naturezas dentro dela, a natureza de Deus e a natureza humana.
E ela sofre porque há uma batalha espiritual dentro dela. É uma luta entre a carne e o espírito. Já a pessoa que não se converteu só tem uma natureza dentro dela, que é a natureza carnal, a natureza humana. Então ela não sofre porque não há natureza de Deus dentro dela. Então como que ela vai sofrer? Ela não sofre porque o que ela faz ali está tudo certo. Não tem nada que vá condenar ela. Porque ela não nasceu de Deus, ela não nasceu da água e do Espírito, ela nasceu do Espírito Santo. Então, logo, automaticamente, ela não vai sofrer com o pecado. Porque ela é do mundo. Ela está dentro da igreja, porém ela é do mundo ainda porque não nasceu de Deus. Por isso que João Batista disse, arrependei-vos e se convertei-vos dos vossos pecados. Sabe? Então, quem você é? Você foi só chamado e não foi escolhido ainda? Você foi chamado, mas deve ser escolhido. E pastor, como é que eu faço para ser escolhido? Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, das suas fragilidades, das suas falhas, da pornografia, do pecado, da vaidade, da lascívia, de tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Se arrependa. Não honre a Deus só com os lábios, mas esteja com o coração perto de Deus. Essa é a palavra para a sua vida hoje. É a palavra que eu pude meditar pela manhã e trazer a todos vocês. Não tenha só chamado na sua vida. Seja escolhido de Deus. Seja escolhido por Deus. Faça a sua parte diante da presença de Deus. Porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, porque Deus é misericordioso na sua vida e na minha vida. Porém, o ser escolhido não depende de Deus, depende de você. Guarde os atributos de Deus. Realize a sua vontade e você terá um grande galardão nos céus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus.